Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. O assunto de hoje é um dos tipos de manipulação mais utilizados pelo feminino. Nós estamos falando dos jogos emocionais. Os seres de luz nunca tiveram a mesma capacidade física que os machos da nossa espécie têm, e por isso elas precisam da provisão e da proteção destes. E elas sempre escolheram os melhores machos disponíveis baseando-se na melhor genética e capacidade de provisão e proteção. Só que elas precisam que essa provisão e proteção seja muito duradoura, pois é a sobrevivência delas que está em jogo. Então, a natureza presenteou os seres de luz com a neotenia, para que o instinto de proteção e provisão do macho fosse ativado só ao olhar para a fêmea. Após o macho ser enfeitiçado por essa armadilha biológica, os seres de luz passavam a usar outras de suas características para induzir o macho ao apaixonamento, deixando-o preso aos encantos que o ser feminino tem. Uma vez tendo o macho preso, o ser de luz começa a fazer os jogos emocionais para deixá-lo extremamente necessitado de sua atenção e garantir a sua provisão e proteção por muito mais tempo. O problema é que os seres de luz detestam homens apaixonados, carentes de atenção feminina, pois os veem como fracos e débeis. Com o tempo, elas começaram a ver esses caras como boas ferramentas que poderiam usá-las e descartá-las sem remorso algum. Ou seja, o que era questão de sobrevivência passou a ser questão de capricho, orgulho e de se aproveitar dos homens o máximo possível, fazendo deles seus escravos emocionais. E isso só foi agravando com o surgimento do amor cortês e ainda está pior hoje em dia. O que são jogos emocionais? Também conhecido como infernos emocionais, os jogos emocionais são artimanhas usadas por todos os seres de luz para manter os homens sempre interessados neles, e de preferência escravizados emocionalmente. Táticas como provocar ciúmes, chantagens emocionais e prender os camaradas pela necessidade de atenção feminina são bastante usadas pelos seres de luz. Isso acontece porque o ser de luz, do mais promíscuo ao mais decente, foi programado biologicamente para usar os homens como ferramentas de provisão e proteção. É engraçado ver muitos seres de luz dizendo que não precisam de homens para nada, mas biologicamente falando, eles vivem em prol de nos manipular e tirar proveito de nossa provisão e proteção. Ou seja, elas precisam de nós, homens, para garantir a sobrevivência delas. Essa é a Black Pill das adeptas da religião do Ocidente, uma verdade muito dolorida para elas. Lembre-se que elas são mais inteligentes emocionalmente do que nós e sabem muito bem onde nos atacar. Elas nos oferecem momentos de bem-estar, felicidade e prazer, mas também oferecem fúria, ira, rancor, tristeza em outros, nos despedaçando interiormente, e aqueles que não suportam tais mudanças de emoções surtam. As espertinhas costumam usar esses jogos emocionais excessivamente, pois querem a todo custo que o camarada esteja se arrastando aos pés delas, e na maioria dos casos querem fazer da vida do homem um inferno para se sentirem empoderadas. A espertinha começa a agir afastando o camarada de pessoas que podem ajudar a tirar as amarras que ela vai pôr nele, como por exemplo, os pais, os irmãos, os amigos que ele tem e etc. E como ela faz isso? Ela pinta um quadro em que essas pessoas são demônios e que ela é uma santa e vítima de tudo. Há vários casos em que as espertinhas jogam com a nossa sinceridade para nos fazer de idiotas, com a intenção de simplesmente inflar o ego delas. Posso dar alguns exemplos, como a espertinha age como se estivesse interessada em você, pede o número do seu telefone, mas não liga. Você posteriormente pergunta-lhe se vai ou não telefonar e a resposta é: quem sabe? Talvez um dia. Ou então, não sei.
A espertinha te telefona, mas diz que quer ter apenas a sua amizade. A espertinha finge que quer chegar nos finalmente com você, mas fica te enrolando, adiando os encontros sem se comprometer com nenhuma data definida. A espertinha te fornece o número de telefone, né? Você liga e ela não atende ou manda alguém dizer que não está, que ela não está. Ela te olha com uma expressão de quem está interessada para atraí-lo e quando você a aborda, fica muda para curtir com a sua cara. A espertinha te dá sexo de boa qualidade por um tempo e depois recusa, alegando banalidades, justificando-se com desculpas esfarrapadas. É comum as casadas fazerem isso com os maridos. Vocês podem perceber que elas costumam a jogar com três elementos básicos, senhores: a contradição, a indefinição e os opostos. Existe também outros tipos de jogos que as espertinhas amam fazer conosco, como casar-se e recusar-se a cumprir as obrigações de esposa, mentir, comportar-se de forma a deixar a fidelidade em dúvida, sair e não dar satisfações, dedicar-se mais às amigas e ao trabalho do que ao lar e ao esposo, depreciar o marido na frente dos outros, não permitir que o ex-marido veja os filhos, cometer adultério, viajar sem o marido frequentemente, prometer e recusar sexo, exigir fidelidade sexual do homem, mas recusa-se a satisfazê-lo sexualmente, trocar o companheiro por outras pessoas, simular tentativas de suicídio, paquerar outros homens e negá-lo a despeito das evidências, encher a cabeça do esposo de dúvidas, gastar todo o seu dinheiro com inutilidades, fazer exatamente aquilo que você não quer, para ela, enfim, te irritar, repudiá-lo ao ser abraçada, rejeitá-lo como pegajoso após ter exigido ou permitido que você se apaixonasse, induzindo a se apaixonar para transformá-lo em um escravo, ser fria e distante, comportar-se de forma dissimulada para confundi-lo, romper com a relação, mas comportar-se de forma a dar esperanças de retorno e etc. Senhores, são muitas coisas que elas usam como jogos emocionais. Se eu fosse falar de todas elas, com certeza o vídeo teria mais de um dia de duração. Mas aqui é apenas para ajudar a clarear a mente de vocês, para assim vocês começarem a identificar e começar a cortar essas coisas, tá? Só que tem um problema, senhores. Esses jogos emocionais geram em nós, homens, danos emocionais, danos psicológicos e também, em vários casos, físicos. Entretanto, as agressões que os seres de luz cometem contra nós ficam impunes, e muitas espertinhas se aproveitam disso. A grande mídia noticia constantemente casos de agressão doméstica, dando a entender que os homens agridem os seres de luz sem motivação alguma e que estes últimos são suas vítimas naturais, ou seja, a tal da endemonização dos homens. Todo o histórico anterior de violência emocional cometida pelo ser de luz agredido, nos casos em que tal violência aconteceu, é cuidadosamente evitado e escondido. Não estou dizendo que é justificável tal atitude babaca do camarada, mas existe sim a santificação do feminino na sociedade ocidental moderna e também a tentativa de esconder tudo de errado que os seres de luz fazem. O paradigma do sexo frágil, aliado à ideia do macho perigoso e cruel, orienta estatísticas, artigos científicos e jornalísticos, filmes, novelas e até políticas públicas. Duvidar do mesmo e questioná-lo é uma heresia. Aquele que ousa fazer isso corre risco de ser mandado à fogueira. É por isso, senhores, que eu recomendo que os homens que são muito emocionais e estourados não entrem em relacionamentos sérios e muito menos caiam no apaixonamento, pois quando os jogos emocionais começarem, esses camaradas vão surtar e fazer besteira. É melhor que eles se tratem e curtam a solitude do que ficar estragando a própria vida e a vida de outras pessoas por aí. É certo que homens que agridem seres de luz física ou psicologicamente devem ser punidos pela lei. Mas vocês não concordam comigo que os seres de luz que agridem homens da mesma maneira também devem ser punidos com igual rigor? Então, por que ninguém cogita punição de seres de luz por agressões psicológicas nos relacionamentos? Eis a questão, senhores. Eis a questão.
A agressão emocional é altamente danosa porque pode destruir o sistema nervoso e ocasionar surtos como os Battered Man Syndrome, que é um tipo de transtorno de estresse pós-traumático que ocorre em um homem que foi abusado emocionalmente, fisicamente ou sexualmente. Geralmente ocorre em relacionamentos íntimos violentos, o que é chamado de violência doméstica, abuso doméstico ou violência por parceiro íntimo. Para alguns que estão ouvindo, para alguns ouvintes desse vídeo, pode parecer, nossa, que estranho, os seres de luz cometem agressão, então, pois é, cometem, e muita, e não é pouca. E somente quem procura se informar mesmo, aquele que gosta de estudar, de ler, é que fica por dentro do que está acontecendo na realidade. Os seres de luz são especialistas em realizá-las porque possuem muito mais inteligência emocional do que os homens, os quais em estado de surto, ou seja, os homens em estado de surto, não visualizam outro caminho que não seja o mais primitivo de todos: agredir fisicamente e destruir tudo. Mais uma vez, se você é emocional, se você é estourado, não entre em relacionamento sério e não caia no apaixonamento, porque você vai fazer besteira na sua vida. Senhores, o ser humano necessita de certezas para manter-se emocionalmente saudável, principalmente no campo amoroso. Os comportamentos indefinidos, dissimulados e contraditórios roubam a certeza e ocasionam estresse emocional e mental com resultados altamente prejudiciais ao casal, mas principalmente ao homem, uma vez que não existem leis que o protejam contra a agressão psicológica de suas companheiras. É por isso que muitos homens estão abrindo mão dos relacionamentos, e com toda razão. Como você deve agir se estiver passando pelos jogos emocionais ou agressões emocionais do feminino? Primeiramente, não use nenhum tipo de violência. Jamais, em hipótese alguma, use a violência. O que você deve fazer é estudar e conhecer especificamente cada uma das formas que compõem o arsenal de jogos da sua companheira e aprender a desarticular cada uma delas. É algo que se aprende aos poucos. Para vencê-las em tais situações, você precisa, em primeiro lugar, enxergá-las e aceitá-las tal como são, de forma incondicional, sem nenhuma expectativa, revolta ou resistência. Em segundo, você precisa ter à mão mecanismos para devolver-lhes as consequências das atitudes boas ou más, ou seja, sem violência. Se ela fizer algo bom, você retribui com algo bom. Se ela fizer algo ruim a você, vem uma retribuição com algo ruim. Entendeu? Ou seja, questão de disciplina, você impor um limite, e esse limite é o seu respeito próprio. Estão conseguindo compreender? É possível fazer isso sem violência, sim. Você não é obrigado a ficar agradando um ser de luz que vive te humilhando, que vive pisando em ti. Não é obrigado. Pense nisso, tá? Você deve mudar a sua atitude e resistir à irritação e ao mesmo tempo devolver essa irritação a elas com atitudes que surtam efeito. Como, por exemplo, a indiferença, ou seja, a indiferença surte esse efeito de irritá-las. Para destruir esses odiosos jogos emocionais, você deve reagir de forma contrária ao esperado por ela. Todo jogo que o ser de luz faz, senhores, ela espera que você tenha uma determinada reação. Mas quando você vai e age diferente, é um choque para ela. Por exemplo, nos casos em que uma espertinha demonstra que quer te rejeitar, mesmo após ela o ter atraído intencionalmente, você pode antecipar-se a rejeitar primeiro, ferindo-lhe o ego e frustrando o desejo dela de rejeitá-lo. Outro exemplo é no caso em que sua esposa ou namorada fica te enrolando, prometendo e evitando sexo. Descubra quanto tempo ela demora para ceder e diga: daqui a X dias, tenho certeza de que você vai querer sexo comigo novamente. É importante que o número de dias que você comunica nessa mensagem seja maior do que o número de dias que você realmente espera. Isso vai ocasionar um mix de emoções na espertinha e com o tempo ela ficará desconcertada, pois terá dado motivos de sobra para você trocá-la por outra.
Em caso em que sua digníssima tente fazer um jogo que o desmoralize publicamente, encurralha deixando claro que tu não toleras tal atitude, e dependendo do grau de desmoralização que você passou, ou ela se recuse a parar com tal atitude, termine o relacionamento imediatamente. Basta você adaptar esse macete que falei em outras situações, você vai certamente ver muito ser de luz com cara de frustração por aí. Nada melhor do que fazer uma espertinha provar do próprio veneno, não é mesmo, senhores? Tome cuidado com esse tipo de manipulação, pois elas usam com muita frequência. Quer esteja no relacionamento amoroso com os senhores, quer não, elas vão usar jogos emocionais. Além dos jogos emocionais, também tem algo chamado shit test, que são os testes que ela vai fazer com os senhores para saber se os senhores são realmente os melhores homens que elas podem conseguir. Ou seja, elas te atraem, te pegam, te capturam pela armadilha da neutenia, te induzem ao apaixonamento, brincam com você para deixar você mais, como posso falar, dependente emocional dela, e ainda fazem teste para saber se você realmente é o melhor que ela pode conseguir. Por isso que eu falo que é compreensível os caras estarem seguindo o seu próprio caminho e deixando os relacionamentos sérios de lado, alguns até mesmo indo para o celibatário voluntário, né? Então, é a melhor defesa que muitos homens estão achando, e atualmente é assim, mas mesmo assim nós não estamos imunes com as leis misândricas. Então, senhores, se gostaram do vídeo de hoje, não deixe de se inscrever no canal, curta e compartilhe com pessoas de mente aberta, e até a próxima.